Boa tarde! Tudo bem? Eu também estou bem, graças a Deus. Vamos meditar? Hoje eu escolhi meditar com vocês sobre uma temática que eu considero extremamente importante. Eu estava em oração e o Senhor falava para mim: ressignificar é necessário. E me convidava para, junto com vocês, refletirmos um pouquinho sobre esse tema. Muito atual, um conceito muito abordado na psicologia e que eu confesso que tenho feito inconsciente, não é? Sem conhecimento de causa, mas ao passar de um bom tempo, eu fui observando quanto o Espírito Santo, ele orienta as nossas passadas e de forma lógica, precisa e formal. Fazemos coisas que não temos um conhecimento amplo, mas que nos ajuda e o resultado ele é perfeito. Todos, absolutamente todos, cristãos, não cristãos, vivenciamos momentos difíceis. E, óbvio, somos pessoas distintas, sensibilidades também distintas. Mas ninguém está preparado para as grandes dores. Não. Grandes dores, grandes traumas. O luto, as grandes perdas, a perda de um grande amor, uma grande decepção amorosa, uma grande ilusão, uma ruptura familiar, um abandono. São coisas que cada pessoa ela processa do seu jeito, mas via de regra existe muito sofrimento, feridas na alma que são deixadas e que precisam ser revistas, cicatrizadas, saradas. E é essa pegada que eu quero com vocês meditar em 3 personagens bíblicas, onde observamos o conceito ressignificação atuando de forma muito bonita. Eu escolhi ler com vocês aqui na Amplificada, no livro de Ruth. Vamos ler capítulo 1, 3 versículos como pontapé inicial. Do versículo 20 ao 22, diz assim: Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram de Belém no início da colheita da cevada. Ok? Pois bem, havia ali um episódio que envolveu aquelas 3 mulheres, uma grande catástrofe familiar. Noemi, uma estrangeira,
junto com seu esposo e seus 2 filhos. Saíram das terras de Israel, pois havia fome, não é? Muita fome. E eles foram buscar refúgio numa terra pagã. Chegando lá, seus filhos casaram-se com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Aquelas 2, elas aceitaram o Deus de Israel, elas converteram-se ao Deus vivo. E percebemos que Noemi, ela exercia entre as 2 essa influência maternal e obviamente um sacerdócio do lar, porque aquelas 2, elas aprenderam costumes e usos através da sua sogra, que foi a sua tutora, a sua orientadora, que lhes apresentou esse Deus. Obviamente, seus esposos também, servos de Deus vivo, as ajudaram nessa situação. Mas, o decorrer do tempo, aqueles 3 varões falecem. Imagine, os 3 provedores da família morrem. Uma grande catástrofe, uma grande dor. Mas principalmente para a matriarca, a Noemi. Ela perde seu esposo, assim como Ruth e Orfa, que também ficaram viúvas. Mas ela tinha uma dor maior, porque além do seu marido, ela perde os seus 2 únicos filhos. E na concepção dela, o que lhe resta? Nada, absolutamente nada. Ela estava em meio a um grande choque emocional que ela não conseguia processar. Imagine, você se depara em terra estrangeira, estavam já ali coabitando com aquela nação, mas não faziam uso dos costumes que ali havia. E no decorrer daquele processo, quando eles esperavam que as coisas melhorariam para que todos sim retornassem, uma catástrofe do destino. A morte de todos os varões. Não é fácil. É de abalar qualquer estrutura. Porque há quem pense que Noemi era uma fraquinha na fé. Não. Aquela mulher, ela tinha maturidade. Ela já era uma senhora e ela tinha alguma bagagem, não é? Mas desestrutura. Ela perdeu o chão, perdeu o céu, perdeu o ar. Ela perdeu o desejo de viver. Retornando os 3 versículos que iniciamos como leitura, observamos que ela está em tamanha amargura que ela não quer ser chamada Noemi. Ela diz: me chamem Mara, foi o versículo que lemos inicial. Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ela associava toda aquela situação ao querer de Deus, não é? Não a vontade permissiva, mas uma vontade diretiva. Ela lançou sobre Deus toda a responsabilidade do que com ela aconteceu. Que é muito o que acontece conosco, não é? Em momentos de grande desespero.
porque uma ajuda profissional é muito boa. Quando eu digo ajuda profissional, em momento de uma grande crise, ir a um terapeuta e buscar um psicólogo. E para um cristão, eu aconselho que um psicólogo cristão, porque ele vai compreender as nuances que envolvem muitas dos traumas e muitas daquele processo, não é? Com mais profundidade. Mas naquela ocasião, não havia psicologia que explicasse, não é? Então, observamos aqui nesse contexto que Noemi, ela se deparou com alguém que olhou aquela situação de outra forma. Compreendem? Nós vamos ler aqui versículos anteriores. Esses versículos nos mostram ela já entrando em Belém. Mas Noemi, ela no meio de um desespero, no meio daquela situação catastrófica, avassaladora, ela começa a ver tudo como todos aqueles que passam por um grande trauma, por uma grande dor, por uma grande perda, começa a ver, não é? Tudo desmoronado, tudo, não consegue ter nenhuma percepção positiva da situação. Como eu vou dizer para alguém que perdeu um filho de forma abrupta, um tiro na cabeça ou algo semelhante, uma grande desgraça, como é que você vai dizer, olhe positivamente? Não, é necessário um processo, um processar para que isso aconteça. Mas, acima de tudo, um pontapé inicial, que é o desejo de ver com outros olhos. Acima de qualquer coisa, não desmoronar na fé. Que foi a personagem Ruth. Observamos que, diante das palavras negativas de Noemi, a sogra, Ruth e Orfa ouviam as duas. E ela ali, em um diálogo muito contundente, forte e horrível, não é? Horrível, porque ela começava depreciando toda aquela situação de uma forma que desencorajava as duas a seguir com ela. Porque ela disse, eu vou retornar a Belém, eu vou para a minha terra. Então as duas quiseram estar ao lado dela. No entanto, ela saía se lastimando, se autodepreciando. Vamos ler alguns versículos? Eu vou ler a partir do versículo 8, do capítulo 1. Disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela mostra que as duas eram pessoas honestas, idôneas e que estavam ali com a fé segura, não é? O Senhor conceda a cada uma de vocês, conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Estou lendo a amplificada. E lhes disseram, não voltaremos com você para junto de seu povo. Observe o propósito das duas. Não, estamos juntas, permaneceremos juntas. E a dor sentida, porque as duas choravam, as duas pranteavam, choravam alto.
Disse-lhe, porém, Noemi, versículo 11, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Então começa um bombardeio de desencorajamento. A Noemi, ela estava tão passada e cega de dor, que ela queria se livrar daquelas duas, na verdade. Ela disse, essas duas, obviamente, me trouxeram maldição para mim, para minha família e para os meus filhos. Eu quero me livrar delas. Então ela disse, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Imagine um diálogo desse, aonde a matriarca, ou seja, aquela amadurecida, aquela que me ensinou, aquela que me discipulou, a minha professora, a minha mestra, ela está arrasada e ela só vê o ruim, o negativo. E ela ainda suscita mais alguma coisa para deixar as duas arrasadas. Mas pranto, versículo 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Observe o que a dor e a amargura ela faz. Ela contagiou. Então a primeira, ela verdadeiramente assimilou o discurso do derrotismo e voltou. Só que aqui observamos uma postura diferenciada na vida de Ruth. Ruth, ela olha com um olhar, o olhar da positividade. Para Ruth, a sua sogra era um presente de Deus e ela não voltaria aos seus costumes e à vida que vivia antes de conhecer o Deus de Israel, a vida que vivia antes de casar-se com o seu esposo. Ela tem um olhar e ela põe em prática a ressignificação. Ela ressignifica um momento trágico, catastrófico, de dor, de amargura. Ela mostra à sua sogra fidelidade, lealdade. Ela começa a trazer, em meio à dor, conceitos que Noemi não lembrava que existia. Observe. Vamos ler aqui. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Não é lindo? É emocionante, e o coração da gente bate mais forte. A Ruth, ela conseguiu, através das suas palavras, mostrar alguém que estava cega de dor e não conseguia ver nada de positivo naquela situação tão desestruturante, avassaladora. Ela não embarcou no mesmo barco que Noemi.
ainda que estivesse vivenciando dor igual, porque ela também ficou viúva. E ninguém venha com alguma hipótese em dizer, mas ela não amava o marido dela como Noemi amava. Não, 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 não. Ali havia paixão, amor verdadeiro. A única diferença era que em Ruth havia o que ela não sabia, mas que a psicologia conceitua como ressignificação. E ela ressignificou não apenas um momento, mas a vida num todo. E mostrou a sua sogra: olha, eu e você estamos aqui. E nós não morremos. Conte comigo para o que deve é. Não insista mais não, porque eu não vou lhe deixar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você posar a cabeça, eu vou posar. Se tiver algum lugar para a gente reclinar a cabeça, se não tiver, eu fico com você do mesmo jeito. Aonde você morrer, morrerei também. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela deu uma declaração de amor. Aquela mulher que estava assolada, angustiada, amargurada e só via desespero. E na verdade no coração dela havia o abandono até do próprio Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E nem digna do amor de Deus, porque Ele a mim tem detestado por permitir algo nesse nível. Entende? Aquelas palavras foram tão fortes, tão intensas, que ela viu um amor verdadeiro. Ainda que seja processual a cicatrização, não é? Elas voltam para Belém. Ela não insistiu mais para que ela pegasse o beco. Não. Ela aplacou o desejo de estar só. Porque ela viu em Ruth algo que Orfa não teve. Não é? É difícil. Se fosse fácil ressignificar, não havia milhões de pessoas depressivas em todo o mundo. Não. Não havia milhões de pessoas, além de depressivas, não desejando sair daquela situação. Porque reconhecer que tem um problema, alguns até podem reconhecer, mas existe um número significativo de pessoas que estão atravessando um grande vale de dor, que reconhecem que estão, mas que não desejam sair dele. Com o primeiro passo, o olhar que Deus quer que direcionemos, esse olhar. O que de trágico aconteceu comigo trouxe ou tem trazido o que de positivo para a minha vida? Certamente algo aconteceu. Porque não existe nada na nossa vida que não nos traga grandes lições de vida. Lições. E jamais seríamos os mesmos depois que atravessamos os vales de grande dor. Jamais. Jamais. Somos pessoas mais experientes, mais amadurecidas. E muitas outras características, elas começam a brotar no nosso coração. Mas é necessário ver e começar a atravessar as etapas, não é? Isso não é um processo fácil. Isso é um processo difícil.
difícil, mas que não é impossível para quem quer que seja. Porque há quem diga assim, mas alguém tem poder aquisitivo, pode fazer uma terapia, ou conseguindo o mesmo público, aí isso vai ajudar. Eu vejo que para todos, sem nenhuma exceção, o Senhor, Ele tem direcionado as nossas vidas para que vejamos, não importa qual trauma vivido, não é? As grandes desilusões, as grandes decepções. Também não podemos, assim, tipo, qualquer coisa que acontece com você, oh meu Deus, entende? Porque tem pessoas que são um pouco dramáticas também, né? Na vida vamos nos deparar com algumas decepções, obviamente. Mas eu estou falando daquilo que é realmente difícil, aquilo que vai fazer você ver a vida com outros olhos. Mas precisamos jamais perder a capacidade de olhar para pessoas e acreditar, não é? Acreditar que há algo melhor no porvir. Ainda que não aconteça, mas eu tenho que ter esse pensamento e esse coração disposto a crer. Ainda que eu não esteja crendo, mas a minha percepção é, eu quero ser alguém melhor. Eu quero ver da forma que Ruth ensinou a sua sogra a ver. Veja as passadas trilhadas por aquelas duas mulheres. Em tudo, Ruth, a parceira da sua sogra, ela mostrava o quanto a vida, mesmo na sua dureza, ela ia dando os sinais. E assim, os caminhos foram se enveredando. Obviamente, se Noemi estivesse só nas terras de Belém, ela ia envelhecer mais rápido, ia morrer rapidinho de depressão profunda. Mas foi ao lado da sua nora, a Ruth, que ela teve com quem contar para colher os grãos, não é? Como uma forasteira. E Deus em tudo as abençoava. Porque ali não havia murmurações, não havia um ranço de amargura sem fim. Ao menos em Ruth não víamos isso. E a sua sogra experiente, manjada, a mulher via que a mulher trazia muitos grãos e que aquilo não era algo inusitado, um poder do acaso. Não, ela viu e ela começou a investigar e foi vendo que caminho Deus havia trilhado para que ela encontrasse quem seria o seu futuro marido. Nada na nossa vida é um acaso. Eu tenho meditado muito, principalmente acerca dos momentos de grandes dores, aonde só é você e Deus, porque existem coisas que só é você e Deus, e que você ali desaba em choro, em pranto, Ele consola, mas o dia a dia, o passar, não é? O processo, esse é Ele, o Senhor, que vai lhe dando estratégias. Mas a que Ele cobra de nós é não termos um pensamento negativista, não termos um olhar pessimista e jamais olharmos para situações como sendo uma repetição daquilo que já vivemos.
ou não abrirmos o coração para outros momentos que poderão existir. Não importa o que aconteça, a única coisa que importa é que seu coração ele esteja disposto a crer que dias melhores vão vir e que não importa qual seja a grande ferida, ela será cicatrizada, porque você está se permitindo acreditar no melhor. Isso não é palavra de autoajuda, hipótese nenhuma. A autoajuda aqui não vai fazer nada. É muito mais do que isso. Não é uma muleta que você vai se escorando. Não, Deus ele quer que você ande com as suas próprias pernas. Começar a romper as cadeias dos traumas, se desligar de pessoas e liberar os bons sentimentos, pedir principalmente em oração, porque temos uma arma eficaz, jejum e oração, e que precisamos mergulhar nisso, sabendo que é paulatinamente, não é um Nescafé em 3 minutos ficará pronto, não. Cada um tem o seu tempo, um mais rápido, um menos acelerado, no entanto, todos chegaremos ao objetivo almejado, que é a superação. Superar aquilo que foi uma grande dor, nós podemos ver como uma grande lição, como um grande aprendizado de vida, e que jamais vai ter o poder de nos estagnar, de nos manter como uma âncora ali, preso sem podermos prosseguir. É um processo delicado, mas possível de ser feito. Tem um versículo aqui no livro de Ruth que me alegra muito. É no capítulo 4, o cântico das mulheres que agradeciam a vinda de Obed, o filho de Ruth, com Boaz. E que suscitou ali, não linhagem para Boaz, mas linhagem ao filho de Noemi, o falecido. Observe aqui no capítulo 4, versículo 14. Diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que ele é melhor do que 7 filhos. Olha que palavra profética, que vem bem ao encontro da ressignificação. Ela ficou com uma nora que no cântico profético aqui expressado, lhe é melhor do que 7 filhos. Uma nora melhor do que 7 filhos. Tremendo. Deus suscitou a ela, através de uma nora que ela não conseguia ver nada de positivo ou proveitoso naquela moabita, aquela desqualificada, mas Deus fez com que ela visse, quando todo ranço de amargura e raiz de absinto foi sendo liberado, ela também percebeu
que Ruth lhe valia mais do que 7 filhos biológicos. Não é profundo? É extremamente profundo. É muito lindo quando conseguimos ver que Deus, ele não nos abandona. Não importa a situação mais terrível que você esteja vivendo, de abandono, de desespero, de rejeição, de tragédia. Existem coisas aqui, é óbvio que eu não vou alcançar em citar. Eu estou falando numa pinceladinha rápido, mas existem tragédias que é surreal, mas que muita gente tem vivenciado, e é por isso que horrores têm acontecido. Mas quando conseguimos tirar os tampões das amarguras e conseguimos olhar corações, porque Deus, ele não nos deixa só. E não existe só trevas, não. Existe pontos de luz. E eu preciso me agarrar a isso. A esperanças, pontas de esperança. É necessário colocarmos antídotos, não é? Antídotos espirituais. Existe uma arma poderosa que Satanás ele usa, que são palavras intensamente amargas, são palavras de pessoas que nos depreciam, que nos faz ver as coisas ainda mais negativamente, mas a gente tem que se agarrar com pessoas boas, pessoas de espiritualidade melhor do que a nossa, não é? Eu sempre digo isso. Eu não vou me aproximar, eu estou vendo ali que eu estou precisando já de uma ajuda, porque eu vou me deprimir ainda mais com pessoas que só me trazem uma carga negativa. Não, eu tenho que procurar minhas melhoras, como dizem os antigos, né? Eu vou procurar minhas melhoras. E assim devemos fazer. São antídotos que nós vamos nos imunizando. Porque essas toxinas do mal, elas precisam sair da nossa vida, para que a gente consiga fazer de forma mais fácil. Você vê que tem pessoas que eles têm um olhar assim, um olhar para a vida mais alegre. Ele pode ter vivido o que foi. E tem pessoas que são muito sofredoras, mas elas têm um brilho no olhar, elas olham para as coisas de forma diferente. E alguém diz: olha, ela viu passarinho verde, né? Com aquelas expressões lascivas e cheio de malícia. Mas são pessoas que têm um antídoto, não é? Que acreditam no melhor, que acreditam no amanhã sempre melhor do que o hoje. Sempre melhor, sempre melhor. Ressignificar é necessário. Eu tenho feito e espero que você faça. Quando ressignificamos, substâncias são produzidas no nosso corpo. Hormônios bons. E nós nem acreditamos, porque estamos tão bem dispostas diante de situações tão difíceis que estamos passando. Porque o nosso psique, ele trabalha com aquilo que também falamos e acreditamos. Palavras negativas, palavras pessimistas só trazem coisas ruins. Mas precisamos estimular a produção dos bons hormônios, não é? Serotonina, dopamina, endorfinas, ocitocina, ficar cheio de motivação e fazer aquilo que nosso corpo está pedindo que não façamos. Exercícios, buscarmos boas companhias, buscarmos boas conversas, boas amizades, ouvirmos boas músicas, meditar em coisas boas, sair dessa TV, não é, aberta só em filmes policiais, esses programações de noticiário, é morte, é estupro, sair, desopilar, conversas boas e sair de ambientes tóxicos.
de pessoas negativistas que nos olham de forma diferenciada, diminuindo-nos, começar a desopilar e deixar que todo mundo diga: olha, ela viu o passarinho verde. Aí você vai dizer verde, vermelho, azul, ok? Eu quero fazer uma oração por você. Eu ouvi uma palavra de uma mulher de Deus que disse a mim: faça uma oração no seu canal. E hoje, especificamente, eu sinto que muitas pessoas vão ser alcançadas. Porque eu estou vendo muita gente necessitando ressignificar momentos. Ressignificar pessoas que passaram pela sua vida, que estão passando e que irão passar. Amém? Ora comigo, feche os olhos, porque eu quero liberar uma bênção profética para você. Creia, porque eu creio que Deus, Ele fará algo novo na sua vida e também na minha, através dessa oração. Querido e amado Deus, Senhor, eu te agradeço por este momento especial que o Senhor nos concede a oportunidade de podermos, Senhor, falar um pouco da Tua palavra. Deus, com todo temor e tremor, em nome de Jesus eu peço que Tuas mãos estendidas estejam sobre nossas vidas, abençoando-nos, para que toda catarata espiritual ela caia por terra, para que possamos ver, Senhor, ver o melhor de tudo que de ruim sucedeu a nossas vidas. Que o Senhor alcance essas vidas traumatizadas, algumas, Senhor, entristecidas por alguma situação difícil, de perda, de morte, de decepção, de desilusão, de abandono. Deus, não importa o que importa, Senhor, é que o Senhor alcance estas vidas, sare toda ferida da alma, cicatriza, Senhor, toda dor, faz com que este pranto venha sarar, e que esta pessoa que me ouve, Senhor, e que ora comigo, veja sua alma sarada, cicatrizada de todas essas feridas, porque Tu és, Senhor, remédio para todo mal. Tu és a cura para toda enfermidade da alma. Faz com que vejamos, Senhor, de forma positiva tudo que aconteceu nas nossas vidas e que tudo foi para que nós venhamos ser pessoas melhores, para que possamos, Senhor, aprender ainda mais e passarmos nossas experiências para outras pessoas que poderão, Senhor, necessitar de nossas ajudas. Deus, abraça esta alma, Senhor, que está comigo orando agora. Abraça com um abraço de Pai e concede a ela, Senhor, uma nova vida. Concede a ela, Senhor, um desejo, Pai, não mais de olhar só o que tem de ruim, mas principalmente de olhar, Senhor, com os Teus olhos, tudo o que tem acontecido. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada